Quero cumprimentar a todos os internautas neste momento. Nós estamos iniciando hoje mais uma série de gravações sobre a escatologia bíblica e também, para que não dizer, a escatologia no aspecto geral. Nós hoje iremos falar um pouco sobre o dispensacionalismo e darmos uma entrada já nas teorias mais conhecidas e mais discutidas, como as correntes escatológicas pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, pós-milenismo, meso-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, e todas, enfim, correntes que nós vamos estudar, cada uma separadamente ou distintivamente. Quando nós trabalhamos e falamos e discutimos sobre o dispensacionalismo, muitas pessoas e intérpretes e estudiosos ficam um pouco confusos com o que vem a ser o dispensacionalismo. Outros até refutam e são contrários, e nós respeitamos, mas até por não entenderem o que na verdade defende o dispensacionalismo, refutam. Refutam até sem saber o que estão refutando. Porque, na verdade, o dispensacionalismo vai tratar sobre o estudo geral das dispensações. E o dispensacionalismo interpreta a Bíblia de forma literal. É um estudo, é uma corrente, é um sistema de interpretação que visa interpretar a Bíblia de forma literal, usando uma interpretação ou uma exegese gramatical histórica, onde vai vislumbrar a interpretação usual e comum de cada texto, procurando acoplar e interpretar o termo dentro do seu sentido usual e comum, dentro do seu sentido latente na gramática e também dentro do contexto histórico. E aí vai incluir o contexto dentro do que está tratando o termo no sentido geral do livro, do texto e do seu contexto. Assim, nós trabalhamos com a visão de interpretação dispensacionalista. E o dispensacionalismo também ele é muito, às vezes, não aceito por ele fazer uma distinção. E essa distinção é bíblica e muito clara, que igreja é igreja, Israel é Israel e gentios são gentios. Então, claro que na Bíblia nós vamos ver muito claro as passagens dentro do contexto do Antigo Testamento, indicando a nação de Israel. E a nação de Israel distintivamente está separada em um contexto de povo, de raça, de história, de plano, de projeto, de promessa, de profecias de Deus. De Deus não, da igreja, melhor dizendo. Da igreja. Agora, igreja também tem planos, profecias, projetos, textos, historiografia, contexto geográfico separado no seu aspecto de Israel. E Israel e igreja são distintivamente separados na visão dispensacionalista. E a visão dispensacionalista também separa os gentios. Gentios esses como povos gentílicos. Os povos que são descendentes, os povos gentios, no caso, descendentes de Ismael, os ismaelitas, os povos gentílicos que estão ali no aspecto de Palestina, os palestinos, não é? Num contexto escatológico e futurístico, porque a dispensacionalismo, a visão dispensacionalista, trabalha com a perspectiva futurista de interpretação escatológica. Agora o que nós precisamos entender que o dispensacionalismo ele é bíblico porque ele trabalha com um contexto histórico e vai traçando os períodos, porque para o intérprete dispensacionalista, que o primeiro que surgiu defendendo essa tese foi Derby,
e o mais conhecido de nós foi Charles Scofield, através de sua Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo Scofield, que vem traçar um desenvolvimento aonde Deus sempre tem uma história, uma revelação e uma profecia específica para um povo, para uma raça, para uma nação, dentro de um tempo determinado. Então essa é o enfoque da interpretação dispensacionalista. E aí nós temos que observar que as dispensações, elas nos traçam um perfil gradativo e histórico da Bíblia Sagrada, iniciando lá na dispensação da inocência, que é a primeira, depois vindo na dispensação da consciência, que é a segunda, depois vindo na dispensação do governo humano, que é a terceira, depois vindo na dispensação patriarcal ou das promessas, que é a quarta, depois vindo a dispensação da lei, que é a quinta dispensação, depois vindo a dispensação da igreja ou da graça, que é a que nós estamos vivenciando hoje, nesse período, que é justamente a sexta dispensação, e depois a sétima dispensação, que é a do milênio, a do reino de Deus, que vai ocorrer após um desenvolvimento da visão pré-tribulacionista de quê? De arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e aqui na terra, tribulação, grande tribulação, e aí depois, segunda vinda de Cristo, Armagedon, e aí Satanás sendo acorrentado por 1000 anos, e a igreja com Cristo, e Cristo com a igreja, vindo a inaugurar e a implantar o milênio, que esse tem uma série de fundamentos bíblicos, e todos nós vamos dar ainda futuramente em estudos que vamos desenvolver. Falando um pouco agora sobre a corrente pré-tribulacionista que segue o dispensacionalismo, que é a corrente ligada e que relaciona-se com o dispensacionalista, porque todo dispensacionalista é pré-tribulacionista. O pré-tribulacionismo, ele vai defender que a igreja não passará por tribulação, ou a grande tribulação. E o pré-tribulacionismo, ele é totalmente bíblico. É ele que vai interpretar todo o contexto das Escrituras Sagradas de forma coerente, gradativa, sequencial e até, por que não dizer, sistemática. Vejamos que o próprio João Batista, em Mateus 3,10, e Lucas também capítulo 3, ele, profetizando sobre Jesus, falou: aquele que quando vir, vos livrará da ira vindoura. Então, ele já falava, antes de Jesus vir, que nós, aqueles que aceitássemos a Cristo, que seguíssemos a Cristo, seríamos livres da ira vindoura. Depois também Jesus defendeu que nós não passaríamos pela ira vindoura, e por ser abreviado o tempo, pelo amor do seu povo, ou pelo seu povo, foi abreviado o tempo da aflição, da tribulação e do tormento que há de vir sobre a terra. Mas lá em Apocalipse 3,10, ele falando para